Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Queridos, sem delongas, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25 até o versículo 40. Na verdade, leremos o 22 até o 40, nós vamos estudar nessa manhã. É o texto da Escola Bíblica Dominical. E, queridos, como é importante aqui fazermos uma breve situação do momento que a Escola Bíblica da Igreja ela passa, ela vive, quanto ao seu processo de ensino. Nós estamos tratando acerca da prática do ensino. Já tratamos outros propósitos, a prática dos outros propósitos. Falta agora ensino e o último será adoração. E quando nós falamos da prática do ensino, é preciso lembrar o que é o ensino. O ensino, ele é o zelo pela instrução fiel, pura e progressiva, prática e permanente dos mandamentos divinos e como vivenciá-los. A essência da prática do ensino, meus amados, ela lida justamente com o discipulado. Então, a essência do discipulado é o ensinamento da palavra que transforma o nosso modo de pensar, de sentir e agir. Quando nós nos propusemos a trabalhar nesse período letivo acerca da prática do ensino, o que nós queremos como objetivo geral? Justamente favorecer a transformação do caráter do cristão por meio da obediência à palavra de Deus. E nessa manhã, estamos justamente nesse texto de João, e o ensino dado nessa manhã na Escola Bíblica Dominical foi justamente que o discípulo sadio imita ao Senhor priorizando a vontade de Deus. Vamos todos juntos falarmos? O discípulo sadio imita ao Senhor priorizando a vontade de Deus. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez para iniciarmos o estudo, a exposição dessa manhã. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, amado Pai, aqui estamos para louvá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo e ouvirmos, ó Pai, a instrução da Tua palavra. Rogamos-te, ó Deus, que o Teu Espírito continue a ministrar em nossas vidas, de modo que venhamos crer, ó Pai, venhamos pensar, sentir e agir de acordo com aquilo que a Tua palavra nos ensina, para que o nosso viver seja agradável a Ti. Ó Deus, pedimos-te, ó Pai, que no momento em que a palavra do Senhor for lida, for exposta, ó Deus, o Teu Espírito continue a ministrar os nossos corações, a nossa mente. Em nome de Jesus que oramos, amém. Vamos então, queridos, João capítulo 6, 22 até 40. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus e nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, de modo que nenhum deles rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nesse diálogo de Jesus com aquela multidão, queridos, é muito interessante notarmos um destaque, a vontade de Deus. Está muito claro no texto que a vontade de Deus é manifesta. E olharmos para essa questão, a necessidade de reconhecermos a vontade de Deus, e tanto é que a grande ideia do ensino nessa manhã é justamente que o discípulo sadio imita ao Senhor, priorizando a vontade de Deus. Portanto, amados irmãos, a pergunta é altamente relevante. Que pergunta? Como identificar a vontade de Deus? A pergunta é altamente pertinente. Como posso cumprir a vontade de Deus? Amada igreja, queridos irmãos, o que precisamos compreender de forma clara é que a vontade de Deus não é um mistério e nem é circunstancial. A vontade de Deus não é subjetiva e nem é pessoal. Ou seja, a pergunta não é qual é a vontade de Deus para a minha vida. Essa pergunta está errada. A pergunta não é qual é a vontade de Deus para a minha vida. Essa pergunta está errada porque ela traz uma ideia equivocada. Uma ideia de que como se Deus tivesse várias vontades particulares para cada indivíduo. A Bíblia não nos revela esse ensino. Amada igreja, queridos irmãos, a vontade de Deus, ela é sim revelada nas Escrituras, mas de uma forma geral. Não de uma forma particular, não de uma forma individual. A Bíblia revela de uma forma clara que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável diante dele. A Bíblia revela que a vontade de Deus sempre será realizada. E quando ela é realizada, ele é glorificado, seu nome é exaltado. A Bíblia revela que a vontade de Deus sempre prevalecerá. Isso é extraordinário, meus amados irmãos. E o texto dessa manhã nos ajuda a entender acerca da vontade de Deus. Então precisamos desconstruir uma ideia equivocada de que há uma vontade subjetiva, há uma vontade particular, há uma vontade pessoal, e isso não nos é dado na palavra de Deus. Assim, então, queridos amados irmãos, o que o texto dessa manhã nos ajuda a entender acerca da vontade de Deus? Não é legítima a pergunta qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas é legítima a pergunta qual é a vontade de Deus e como cumpri-la. Se eu entendo que a vontade de Deus é revelada na palavra de Deus de uma forma geral, eu assim então consigo aplicá-la à minha vida e cumpri-la de uma forma cabal, completa, total. Por isso é importante darmos atenção ao texto dessa manhã, àquilo que está sendo ensinado na escola bíblica dominical. E, amados e queridos irmãos, olharmos para o Senhor Jesus como um exemplo de um homem de carne e osso que cumpriu a vontade do Pai. Vejamos, queridos, que o contexto aqui do Evangelho de João
Quando nós olhamos do capítulo 5 até o capítulo 12, nós haveremos de verificar aqui o apóstolo João, ele está combatendo, ele está denunciando, ele está tornando evidente a incredulidade da liderança religiosa de Israel. A vontade de Deus, sendo manifesta, faz com que os religiosos, que deveriam conhecer, que deveriam cumprir a vontade de Deus, estavam se opondo à vontade de Deus. Eles acreditavam que a vontade de Deus era segundo a perspectiva que eles possuíam, porém não era assim. E com isso então se manifesta de uma forma clara, do capítulo 5 a 12, a incredulidade da liderança de Israel. Liderança essa, queridos amados irmãos, que por causa de seu orgulho, se posicionavam como sabedores absolutos da vontade de Deus e queriam dizer para as pessoas o que era a vontade de Deus e queria dizer para o próprio Senhor Jesus qual era a vontade de Deus. Olha a ironia! Eles são confrontados com a vontade de Deus, que não era aquilo que eles achavam ser vontade de Deus. E eles rejeitaram Jesus. Rejeitaram a autoridade de Jesus, rejeitaram a divindade de Jesus, não reconheceram Jesus como Messias. Assim então o texto nos traz um ensino tão importante para nós no tempo de hoje, em que agora nesse momento, ao longo da narrativa de João, nós nos deparamos com uma série de milagres que Cristo tem realizado. Aqui no capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães e peixes, e a partir do versículo 22, essa multidão que foi saciada, essa multidão que ficou encantada, essa multidão que ficou impressionada com aquele homem que fez algo tão estupendo, saciando plenamente a fome que possuíam. Mas algumas horas se passaram e a fome voltou, a barriga continuou a fazer aquele barulhinho incômodo, quando é a hora da comida. E aí então, meus amados irmãos, o capítulo 6, versículo 22 até o versículo 29, a multidão deseja estar com Jesus, a multidão quer o pão que Jesus dá. E é impressionante, meus queridos e amados irmãos, porque a multidão deseja estar com Jesus por causa, não do pão que ele é, mas do pão perecível que ele dá. Do versículo 22 a 29 isso é colocado de uma forma muito clara. Versículo 22 até o versículo 24, a multidão deseja estar com Jesus pelos motivos errados, isso está claro no texto. Eles procuram Jesus, não o encontraram, viu que ele foi para o outro lado do mar, então eles foram atrás de Jesus. Olha para o texto, que diz assim: contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, depois de o Senhor ter dado graça. Então, será que vamos ter pão de novo para comer hoje? Vamos lá comer pão? Pão e um peixinho. Tambaqui, talvez, né? Não sei qual é a espécie de peixe, mas vamos lá. E aí então, queridos, a partir do 24, ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Eles foram em busca de Jesus. É impressionante, meus amados irmãos, o quanto que o ensino distorcido da palavra de Deus arrebanha multidões. O ensino distorcido da palavra de Deus é agradável aos ouvidos. As multidões se agradam com o ensino distorcido. O ensino falso carrega multidões. Eles desejaram estar com Jesus. Eles buscaram a Jesus por questões estritamente materiais, circunstanciais e imediatas. É importante atentar-nos a esta verdade que o texto nos traz de uma forma tão clara. E aí então o Senhor Jesus Cristo, sabedor disto, confronta a multidão. Versículo 25 até o versículo 29. O Senhor Jesus repreende a multidão e traz o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas precisam buscá-lo. Vejam o versículo 25, olha para o texto. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus lhe respondeu, interessante a resposta de Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais. E aqui, queridos, quando ele fala de sinais, são sinais messiânicos, sinais que foram dados
ao longo da história que autenticaria a vinda do Messias, autenticaria a vinda do Cristo, do Redentor. E eles buscaram a Cristo não por causa desses sinais, mas porque Jesus fala, Jesus denuncia, olha para o texto. Mas, comigo, porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Quantas pessoas buscam Jesus hoje porque querem um emprego novo, querem um carro novo, querem uma casa nova, querem uma promoção no trabalho, querem uma namorada, querem um namorado, não é? Buscam a Cristo por motivos errados. Veja o 27. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Jesus está falando aqui da autenticação que ele tem. Ele de fato é o Cristo, é o Messias, aprovado pelo Pai, dado pelo Pai. E aqui então, queridos, Jesus está corrigindo o entendimento do povo. Jesus está tratando com a multidão, uma vez que a incredulidade já se manifestara na liderança religiosa de sua época. Jesus Cristo veio pelos seus, para dar a sua vida pelo seu povo. Então aqui, uma vez que a liderança rejeita, Jesus se dirige à multidão e coloca de uma forma muito clara: deixem de ser imediatistas, materialistas. Vejam, percebam que a comida que eu tenho para dar para vocês, ela não apodrece, ela não tem data de validade. Uma das experiências mais desagradáveis que podemos ter é ir ao mercado comprar um produto para comer, que diz estar na validade, mas quando você abre está cheio de bigato, cheio de bicho. Ô, coisa agradável, né? Não é tão difícil acontecer isso por aqui. Então, meus amados irmãos, vejam agora o versículo 28. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? É uma pergunta legítima. E Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Queridos irmãos, e aqui então começa a se descortinar o entendimento bíblico da vontade de Deus. Deus está trabalhando com que objetivo? Deus está trabalhando com que propósito? Qual é a vontade de Deus? Ela não é misteriosa, ela não é uma vontade circunstancial, ela não é uma vontade que se faz de uma forma subjetiva, mas ela é muito clara. A vontade, a obra de Deus é clara. Deus trabalha para quê? Para que as pessoas creiam naquele que ele enviou. Ele está esclarecendo aquela multidão. Assim então, amada igreja, Jesus confronta a sua audiência, ele confronta aquela multidão, mostrando-lhes que eles o buscavam pelo motivo errado, mas precisavam buscá-lo pelo motivo correto. Precisamos entender isto, porque muitas das vezes em nossas vidas nós oramos, buscamos a Deus com motivos errados. Não é o que Tiago, irmão meio irmão de Jesus, vai advertir? Lá em Tiago capítulo 13, ele não fala exatamente sobre isso. Pedem, não recebem, porque pedem mal para esbanjar em vossos próprios deleites, em vossos próprios prazeres. Muitas das vezes, amados, nós não estivermos atentos, eu, Rodrigo, cada um de nós, chegamos diante do Pai, fazemos pedidos, o buscamos com motivos errados. E Deus não vai dar. Ele não vai fazer. Porque o que estamos lhe pedindo é o mesmo que aquela multidão fazia, somente para aquilo que é altamente egoísta. Amados e queridos irmãos, precisamos olhar para esse texto com atenção, porque a palavra de Deus nos mostra, nos traz que a obra de Deus é para que se creia naquele que ele enviou. É para isso que Deus trabalha. Deus não trabalha para nos enriquecer. Deus não trabalha para realizar os nossos sonhos. Deus não trabalha para saciar os nossos desejos e as nossas vontades. Isso é tudo doutrina humana e por que também não dizer doutrina do demônio?
E assim então o texto continua, versículo 30 a 40. Na continuidade desse diálogo de Jesus com a multidão, Jesus agora ele se apresenta como pão da vida que é dado ao seu povo. Irmãos, olhem para o texto com atenção. Versículo 30. Perguntaram-lhe então: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. E é interessante aqui então que a multidão reagindo ao ensino de Cristo, amados e queridos irmãos, Jesus, ele corrige o entendimento da multidão. Olha o 32, olha para o texto. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Interessante, queridos, olharmos e reconhecermos que a distorção está impregnada na multidão. Multidão essa que foi ensinada pelos escribas e fariseus, pela liderança religiosa de sua época, que enaltecia Moisés, colocando numa posição que não lhe era devida. Amados e queridos irmãos, vejamos que aqui Jesus corrige, mostrando que o Pai atuou no tempo de Moisés, dando a provisão no deserto, o maná que descia do céu, mas Jesus não está aplicando, ele está mostrando que agora o verdadeiro pão está entre eles. E aqui, amada igreja, Jesus, ele fala com clareza, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por isso que a palavra mostra-nos que Jesus veio para salvar o seu povo. E quem é povo de Deus é só os judeus? São só os judeus? São só os israelitas? Não. Povo de Deus é todo aquele que foi atraído à obra da cruz, de todos os tempos e épocas. Mesmo Cristo ainda não tendo vindo, mas sabendo da promessa que ele viria. Queridos e amados irmãos, o que precisamos então entender é que Deus não faz acepção de pessoas, ele salva pessoas de todos os povos, línguas e nações, pessoas estas que ao ouvirem a mensagem, seja antes da vinda de Cristo ou após a vinda de Cristo, da vinda do Redentor, do Salvador, creu na promessa, creu na palavra esta dada já em Gênesis 3,15, que do descendente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então até mesmo na época pré-diluviana, nós temos aqueles que creram na promessa, e todo aquele que creu na promessa foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo. Olha o versículo 35. E Jesus lhes declarou, e aqui, irmãos, Jesus revelando-se como Deus, revelando-se como pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Qual é o assunto geral dessa parte do capítulo 5 ao 12? A incredulidade. Ou seja, a incredulidade não é somente da liderança religiosa, mas a incredulidade também é do povo. O povo que busca Deus por razões, por motivos egoístas, materialistas, circunstanciais. Então a incredulidade é um tema sério no Evangelho de João, ao qual o tempo todo está sendo combatido, e por isso que quando ele fala da obra de Deus o Pai, ele está falando que a obra de Deus o Pai é para que as pessoas creiam. A incredulidade é uma realidade em nossa vida hoje. Quantas e quantas vezes estamos diante da palavra de Deus, estamos diante aos fatos da vida e nos deparamos com a nossa própria incredulidade, com a nossa desconfiança. Será? Será que é isso mesmo? Será que essa promessa é para mim? Amada igreja, queridos irmãos, a obra de Deus Pai é para que creiamos. E Ele enviou Jesus, seu Filho, o pão da vida. Por isso que Jesus declara de maneira muito clara, vejam, continuemos a olhar para o texto. 35. Eu sou o pão da vida, quem crê e vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse,
Vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Olha o 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Queridos irmãos, isso é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Jesus, ele é muito claro, irmãos, não tem como ter dúvidas. Olha para o texto é o rei. Vejam que o Senhor declara: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Por isso que eu prego e creio na doutrina da cruz. Quando Cristo é exaltado, o Evangelho é pregado, meus amados irmãos, não tem como aqueles a quem o Pai amou antes da fundação do mundo permanecerem inertes, insensíveis, mas estes caem prostrados de joelhos diante de Deus, reconhecendo que são pecadores, se arrependem e confessam Jesus como Senhor. Não há como rejeitar a Deus quando este fala, quando este convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos ignorar essa doutrina bíblica que é tão evidente. E o Senhor Jesus fala, olhe para o texto, e de modo nenhum. Todos comigo, e de modo nenhum. Todos comigo, e de modo nenhum. Mais uma vez, e de modo nenhum. Lançarei fora, rejeitarei quem vem a mim. E é tão interessante isso, porque o apóstolo Paulo, com muita ênfase, declara: eu sou o pior dos pecadores. Jesus veio para salvar os piores. Queridos, se fomos atraídos a Cristo, se admitimos que somos pecadores, se admitimos a suficiência de Cristo na cruz para nos salvar, porque Deus pegou o que era do pior na humanidade. Portanto, não nos consideremos bons, melhores do que ninguém, porque somos todos alcançados tão somente pela graça do Senhor. Assim, Jesus continua e termina nesse diálogo aqui, apresentando a vontade de Deus Pai. E qual é a vontade de Deus Pai? A vontade de Deus é muito simples, irmãos. Qual é a vontade de Deus? Salvar o seu povo. Todos comigo. Qual é a vontade de Deus? Salvar o seu povo. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Alguém pode impedir a vontade de Deus? Alguém pode rejeitar a vontade de Deus? Não. Então, se não pode, não é Deus. Você pode rejeitar a minha vontade. Eu posso rejeitar a sua vontade, mas duvido eu rejeitar a vontade de Deus. Você rejeitar a vontade de Deus não tem como, irmãos. Não tem como. Olha para o texto, 38 a 40. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade. Quem é Jesus? É Deus Filho, é o Emanuel. Mas aquele que me enviou. Nós temos aqui a ação do Deus triuno, amados irmãos. E aqui especificamente o Pai e o Filho. E veja o 39, e a vontade daquele que me enviou é esta. Qual é a vontade dele? Exato. Ele não vai lançar fora, ele não vai perder ninguém. Queridos, isso é para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada, para que permaneçamos de uma forma perseverante, resoluta, seguindo ao Senhor. E assim então o Senhor Jesus declara: eu não perca nenhum de todos que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. É a vitória sobre a morte, é a certeza da vida eterna, é a certeza daquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 8. Amados e queridos irmãos, como é importante entendermos o versículo 40, olha para o versículo 40, olha para o texto. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está novamente batendo o mesmo ensino. A vontade do Pai é salvar. Ele me enviou para ser o Salvador, e todo aquele que crê em mim vai ser salvo.
Amados e queridos irmãos, como é importante vermos a vida sem termos dúvida de qual é a vontade de Deus. Por isso, não tenha mais dúvida sobre qual é a vontade de Deus. Você não precisa fazer a pergunta, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Essa pergunta é inútil, é desnecessária, é sem sentido. Você sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, qual é? Salvar o seu povo. E quando olhamos para as Escrituras, reconhecemos que a salvação de seu povo implica na santificação. E aí, amados irmãos, de forma geral, lembram-se do que eu falei sobre isso? Qual é a vontade de Deus? A sua salvação. Qual é a vontade de Deus? A sua santificação. 1 Coríntios 10:31, todos comigo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Alguma dúvida da vontade de Deus? Alguma dúvida? Não tem dúvida. Você quer saber a vontade de Deus? É essa. Assim então, como eu vou viver? Eu vou viver para a glória de Deus. Eu vou viver para cumprir a vontade de Deus. Então, o que é cumprir a vontade de Deus? Ser salvo, viver em santificação e anunciar o Evangelho. Fazer novos discípulos de Jesus. Ser uma testemunha fiel. Qual é a vontade de Deus? E não importa o que você faça, mas tudo que você faça, seja para a glória de Deus. Ou seja, se eu estou fazendo uma coisa que não é para a glória de Deus, eu sei que não é para fazer, não é vontade dele. Simples assim. Tem algum mistério? Não tem mistério, irmãos. É a gente que fica criando dificuldades sem precisar. Então, qual é a vontade de Deus? Jesus declarou que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A primeira pergunta está respondida. A segunda pergunta inicial foi como? Como eu cumpro a vontade de Deus? Como já disse e repito, seja uma testemunha fiel aonde Deus te levar e te colocar. Faça novos discípulos de Jesus e treine-os a serem discípulos frutíferos. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, amada igreja, não é um mistério e nem é difícil de ser compreendida. Porém, o grande problema que enfrentamos para cumprir a vontade de Deus é querer nos submetermos e não cairmos no mesmo pecado da liderança religiosa e da multidão, que foi justamente duvidar e ser incrédulo. Que possamos, amada igreja, nos humilhar diante do Senhor, clamarmos por sua misericórdia e seu perdão, e sermos fiéis a Ele e cumprirmos a sua vontade. Que sejamos testemunhas fiéis de Cristo Jesus, que possamos fazer outros discípulos de Cristo para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar para encerrar o culto nessa manhã. Deus bendito, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és sábio, Tu és bom, Tu és amoroso, Tu és salvador, Tu és justo, Tu és santo, Tu és presente, Tu nos conheces, sabes, ó Pai, tudo sobre nossas vidas. Por isso, Pai querido, queremos te agradecer porque a Tua palavra revela de uma forma tão clara, tão limpa a Tua vontade. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está trabalhando para salvar o Seu povo. Nós te louvamos porque Tu enviaste Jesus para redimir o Seu povo. Nós te louvamos, ó Pai, porque como povo Teu, pertencemos a Ti, somos amados por Ti e devemos viver, ó Pai, nessa terra para a Tua glória e cumprir a Tua vontade. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, fortaleça-nos, Senhor, para que sejamos testemunhas fiéis. Possamos, ó Pai, aproveitar as oportunidades para fazer novos discípulos de Cristo Jesus. E assim sabemos que estamos cumprindo a Sua vontade. Onde quer que estejamos, por onde quer que o Senhor nos leve, ó Pai amado, possamos agradar a Ti. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Ótimo domingo, irmãos. Deus abençoe a todos.